Olá, o convidado de hoje é o ex-deputado Rui Barbosa, 2 mandatos exercidos entre 1982 e 1990. Ainda hoje muito ligado ao desporto, agropecuarista, advogado. E um dos primeiros colaboradores da história que terminou na montagem do Memorial do Poder Legislativo. É uma satisfação recebê-lo aqui e, para entrevistá-lo, a produção do programa também convidou o jornalista Alex Medeiros. Eu agradeço a presença de todos. Obrigado, Alex, seja bem-vindo. Eu que agradeço. Obrigado, deputado. Eu que agradeço a você, ao Luiz Lacerda, meu caro Alex, aos ouvintes da TV Assembleia. É um prazer muito grande estar aqui participando, principalmente quando temos um carinho muito especial com o poder, com a parte do Legislativo, que procura reviver, relembrar e retornar à memória do Parlamento Norte Rio Grandense. E este programa, o objetivo é esse, né? É o testemunho oral daqueles que fazem e fizeram o Poder Legislativo no Rio Grande do Norte nos seus mais de 180 anos. Rui, e conte sua caminhada até chegar ao Parlamento Estadual. Ralou muito, né? Muito, e muito, mas sempre determinado. Onde eu estive e onde eu tinha que ter uma participação, eu sempre procurava ter com destaque, fazendo o melhor de mim, dando o melhor de mim. E volto à infância, do bairro de Lagoa Seca, quando lá já participava de criação de times de futebol, quando jogava até com bola de meia, quando construía a externa de camisa eram feitos com material de saco de farelo e depois tinturado. Então era um esforço muito grande, depois construir campos de futebol também, até que... Alex gosta muito de futebol de botão, você jogou futebol de mesa também? Jogamos pouco, mas nossas ligações com o Alex, de outros detalhes muito interessantes, que muitas coincidências da vida. Teremos a oportunidade de conversar sobre isso ainda hoje. Chegando à vida de infância, meu pai, o Capitão Barbosa, ele procurava sempre ter alguma alternativa de vida além do salário, até porque com 10 filhos sendo tenente da polícia não era fácil. Então, meu pai, nós tínhamos vacaria e entregávamos leite. Eu cheguei a vender leite em carroça de burro, de caminhonete. Até 25 anos de idade, a minha luta foi realmente desse tipo. Foi quando criaram a IUNASA e resolveram então obrigar que os produtores de leite levassem o leite para a IUNASA, isso independente se estivesse tendo lucro ou prejuízo. São as coisas absurdas do nosso país. Porque, ora, se você... Leite in natura, nem pensar. Nem pensar. Fiscalização rigorosa. Fiscalização rigorosa. Aí, resultado, eu tive que mostrar para meu pai que não tínhamos condições de continuar. Nós tínhamos um irmão que estava fazendo medicina em Manaus, Guaraci Barbosa, que é um médico psiquiatra, e eu comecei a mostrar ao meu pai que não tinha condições. Aí ele me chega um dia com a notícia de que estava sendo criada empresas de segurança em todo o Brasil. Eu pedi a ele que me apresentasse a Saldanha, que era um gerente do Banco Comércio e Indústria de Minas Gerais, tenho o maior carinho, e fui pessoalmente. Me lembro que no dia que eu fui, eu ia com um tamborzinho de leite nas costas. E teve vergonha de entrar no banco daquele jeito, é claro. Aqueles de 5 litros, né? 10 litros. 10 litros. Eu fui, tinha uma pipoqueirazinha assim na entrada do Rex, eu pedi para botar o tamborzinho lá, aí entrei, seu Saldanha, por favor. Aí seu Saldanha, pois não, é filho do Capitão Barbosa, meu irmão, não sei o quê. Saldanha, o senhor poderia me dar informações sobre a lei 10.034, de 21 de outubro de 1969? Eu disse, tenho todos os dados aqui. Entregou. Fui para casa, li, verifiquei tudo o que precisava
e criamos a Inserv, empresa de segurança, que foi a maior empresa do Rio Grande do Norte. Lamentavelmente hoje não existe mais, guarda boas memórias, boas lembranças. Daí... E teve um papel muito importante na sua entrada na política também. Aí veio... Junto com o ABC, né? A Associação Esportiva Inserv, que eu criei, porque eu entendia sempre que deveria haver nas empresas, além daquela parte de exigir direitos e deveres, a parte social, a parte desportiva. E aí, ao criar a Associação Esportiva Inserv, apenas integrantes da empresa que participariam. E na brincadeira criamos a maior equipe do futebol amador do Rio Grande do Norte. A Associação Esportiva Inserv foi campeão do Nordeste, campeão do Rio Grande do Norte, campeão do Nordeste, 5º lugar no Brasil. E disputávamos com a ABC e a América, pau a pau, não tinha essa diferença não. É tanto que chegamos a esse bom resultado e um dia ia haver a eleição para a presidência da federação. A Associação Esportiva Inserv está afiliada à divisão amadora da federação. A divisão amadora vota também, né? Tinha direito a 12 votos e a divisão profissional 14. Antes da reunião da votação, eu cheguei e perguntei a Nilson Gomes se tinha algum representante da divisão amadora candidato. Ele disse, não tem não. Eu disse, quem é o vice-presidente candidato? É Leonardo Nogueira. Leonardo Nogueira é de Mossoró? Sim. Vocês vão apoiar? Não tem outro nome? Eu digo, por que a gente não escolhe um aqui para ser? Aí ele disse, não, ninguém aqui quer ser. Eu digo que se eu quiser ser, a gente apoia. Aí eu fui, primeiro escrutínio, 12-12. Aí um integrante da mesa chegou e disse, pelo resultado, quem vai ser eleito é Leonardo Nogueira, que é o mais idoso. Aí Newton Pires, o doutor Newton Pires estava lá e disse, não, peraí, pelo estatuto aqui, isso é um novo escrutínio. Eu digo, caramba, se for ver um novo escrutínio, não está difícil de ganhar. Aí eu corri no ouvido de Ranilson Cristino, Ranilson, você tinha um compromisso com o Leonardo, não tinha? Tinha. Você não já pagou? Paguei. Então agora você vota comigo. Primeiro turno está pago, Segundo turno é outra conversa. Ele concordou. E eu fui eleito 14-12. Fui eleito vice-presidente da federação. Com poucos dias. Primeira eleição, né? Primeira eleição. Depois eu fui eleito por aclamação. Sem filiação partidária até então. Sem nada. Aí, resultado. Eleito. Assumi a presidência porque Rui Soares teve um problema e eu tive que assumir a presidência. Terminei com o mandato tampão, fui eleito por aclamação. Aí haver uma nova eleição. Nessa eleição, o governador Lavoisier Maia lançou Clênio Freire para disputar comigo. E meu pai ficava só acompanhando aquela trajetória, né? Ele chegou para mim e disse, dessa vez você vai perder. Eu disse, por que você está dizendo que eu vou perder? Porque o governador está lançando um candidato, não tem nem como você ganhar. Eu ganhei com 6 votos de diferença. Aí quando eu terminei, no outro dia, era o último dia de filiação partidária. Chegou um senhor lá na minha casa com a ficha. O Capitão Barbosa pediu para você assinar aqui. Já estava preenchida. Estava preenchida. Partido do PDS? PDS. Aí assinei a ficha e candidato a deputado estadual de imediato. Meu pai olhou para mim e eu disse, papai, que é isso? Que história é essa? Eu disse, eu quero na família, dos meus filhos, eu quero um político. Eu já vi que o político indicado é você. E como foi a articulação? Ele fez com quem? Com o próprio governador na época? Não, não conversou com ninguém, não. Era... Ele viu no teste de voto dele, ele ganhou 2 eleições no ABC, Duas eleições no ABC. Ele viu que eu tinha uma capacidade de... Não, mas eu digo a entrada no partido, no PDS. Como nada, ele, a tendência dele era essa, ele era militar, tudo, não tinha outra, né? Era PDS e MDB, né? Aí eu saí candidato a deputado estadual, comecei a fazer campanha na área do esporte, aí eu também tive uma criatividade boa, porque eu procurava ver que não existia um nome naquela época que procurasse ver a parte esportiva, o valor que tem o esporte para a saúde, a educação, lazer, a cultura, né? Tudo isso. E aí eu fui para o Conjunto Pirangi. No Conjunto Pirangi, um atleta
Da Inserve. da Inserve, chamado Clóvis, foi falar. Aí disse, a política do Rio Grande do Norte agora vai ter um representante do esporte, vai ter um camisa 10. Aí eu, camisa 10? Aí criei o slogan. Isso dá samba, né? Aí botei o camisa 10 da Assembleia. Que era o número também que você jogava, né? Que era o número 10 número. que eu jogava futebol. Sim, É. Quem jogou bola de meia... Não, e outra, né, Alex? Eu, como presidente da federação, eu consegui um grande tento para a história do futebol do Rio Grande do Norte, foi ter trazido, graças ao meu carinho e a amizade que eu tinha com o presidente da CBF, Julito Coutinho, eu consegui trazer a seleção brasileira pela primeira e única vez até Ela hoje. veio aqui. Pra jogar no Jogar Castelão. no Castelão. No ano que você se elegeu, né? 55 mil pessoas de pé, cantando o hino nacional, para aquele jovem que jogava com bola de meia, com todo. Me diga que banho de emoção eu tive naquele momento. E foi a seleção histórica de Zico, né? A Zico. 82, no ano da Copa e o ano que você se elegeu. Até eu estava vendo a reportagem de Júlio César, né? Que também jogou, que está com problema. Natal ficou lotado, eu lembro daquele. 55 Natal mil ficou lotado do Ela é mais oriental. Quando a seleção brasileira embarcou de volta, que eu cheguei no aeroporto, estava perfilado lá a banda do Comando Naval, da base aérea, e que cumprimentou, tocou o hino nacional e eles embarcaram e levantou o voo. Quando viu o avião voando, deu uma outra emoção grande. E Giolito Coutinho apertar minha mão e dizer: Rui Barbosa, foi a maior organização em termos de apresentação da seleção brasileira no Brasil, foi a sua. Ele inclusive teve um detalhe interessante. Ele ajudou você na campanha? Ajudou superficialmente, mas porque ele era um homem muito discreto, muito sério. E eu até para conversar certas coisas eu tinha meu respeito, né? E eu me lembro que ele, no Hotel do Cal, ele hospedado no Hotel do Cal, e eu cheguei lá no dia posterior ao jogo, com o restante do dinheiro que tinha, contabilizado tudo bem direitinho. Aí ele olhou para mim e disse, aí eu disse: presidente, aqui está tudo direitinho. Ele disse: olha, eu vou receber por causa do seu gesto, mas às vezes a pessoa peca por excesso de honestidade. Aí eu disse a ele: presidente, não existe excesso de honestidade. O homem é ou não é honesto. Aí ele apertou minha mão, me abraçou. Aí disse: parabéns pela grande apresentação. Valeu a pena eu ter trazido a seleção para jogar no seu estado. Mas eu acho que isso aqui é importante para a vida da gente. No cafezinho você disse que ele lhe deu umas camisas originais Sim. da seleção. Nessa época, nesse momento, eu ainda não era candidato. Em plena campanha. Quando eu terminei, ele ficou triste um pouco comigo, porque em 83 eu assumi a presidência da federação, do ABC. Porque eu renunciei à presidência da federação para assumir o ABC, que aí, olha aí a minha mensagem para a turma do ABC. Eu assumi a presidência do ABC, já era deputado estadual eleito. Isso. E o que me magoou algumas vezes é porque queriam dizer que eu ia para o ABC simplesmente para fazer política. Quando eu já era Já deputado chegou lá eleito. político. É. E aí, quando eu fui candidato a deputado, eu liguei com o Giolito Coutinho e perguntei a ele o que é que ele poderia fazer para a minha campanha, se ele dispunha de alguma coisa. Aí ele disse: ah, Rui, eu posso. O que é que você quer? Aí eu trabalhei a mente assim rápida e disse: o senhor pode me mandar 10 ternos de camisa da seleção brasileira? Ele disse: só isso? Eu disse: só. Aí ele me mandou 10 ternos de camisa, dava 200 e poucas camisas. Eu relacionei 10 amigos, 10 pessoas que tinham relacionamento de amizade, e em cada uma eu fazia dedicação ao amigo fulano de tal, uma lembrança da camisa da seleção brasileira, onde peço o seu apoio para a nossa campanha. Eu calculava que por aí 10 mil votos, 10 votos por cada
camisa daquela que eu estivesse distribuindo, eram pessoas de influência e tal. E achava que aí era a base de sair como candidato com 2.000 votos garantido. E acho que deu certo, porque no final saíram 11.800 votos. Aliás, 10.800 votos. 11.800 foi na segunda. Em Natal ou do estado todo? Em Natal, em Natal, só né? em Natal. É. No estado todo 19.000 votos. Isso. Rui tornou-se um candidato popular na cidade, na capital, né? Somou-se a outros nomes que dominavam aqui a política local, como Carlos Alberto, né? Sim, porque o futebol também algumas pessoas ligadas ao futebol tiveram também a porta de entrada para a política. Souza Silva, o próprio Carlos Alberto. Isso. Né? A questão é que Rui, quando ele entrou, e só depois é que o futebol, no caso, por exemplo, se você contabilizar a influência numa torcida grande como a do ABC, é só depois, porque ele já chega na Assembleia e só depois que ele está eleito é que ele entra no ABC como presidente, né? Mas a marca da camisa 10 da seleção foi um case de publicidade, apesar de não ter a participação de marqueteiro, de agência de propaganda, era uma coisa dele. Ele incorporou aquela história da camisa. O camisa 10, ele teve o insight, né? Isso, Ao ver isso. o cidadão lá Você apresentá-lo. lembra do que nós conversamos, não sei se a gente vai, durante o programa, nós vamos ainda ter a oportunidade. Nós temos 2 intervalos ainda, deputado. Dois Fica à intervalos, vontade. né? Então tá. E com referência ao problema do que utilizamos com referência à camisa, Camisa 10. camisa 10, né? Um camisa 10 era o Que slogan. eu criei o slogan, mas eu cheguei e transformei a minha campanha, as músicas da campanha, no hino do ABC, no hino do América e no hino do Alecrim. Isso. Ora, Os 3 hinos eram utilizados no trio elétrico. eram mais ou menos assim, posso falar? Pode. Dia 15 de novembro, dia da grande decisão. O eleitor entra na sessão, recebe a chapa do mesário, entra na cabine e marca Rui Barbosa para deputado estadual. Aí dava o grito de gol, né? Gol! Aí, Rui Barbosa, homem do povo, do desportista, o defensor. Aí, para não desagradar a torcida do América, sou Rui Barbosa e tenho orgulho de ser com Rui Barbosa, nós vamos ver. Ele fazia ele criava o chamado paródia, né? Isso, a paródia isso, dos hinos. E fez a paródia do hino do Alecrim também, é tanto que não tinha contestação. Nem Dozinho contestou. Ninguém. Nem o proprietário dos originais. E quando o carro de som chegava numa rua que gritava gol, aí o povo chamava a atenção de todo mundo, aí cantava os hinos. Então foi por aí. Agora tudo isso graças ao meu espírito desportivo, que acreditava, eu usava a camisa 10 quando a seleção brasileira veio, eu já usava sempre a camisa amarela com 10 nas costas. Então muito importante. Eu lhe conheci na redação do Diário de Natal com a camisa da seleção. Camisa da seleção. Então acho que isso foi uma importância muito grande. Para a história, eu acho até que surgiram também outros candidatos da área desportiva de acordo com a divulgação, a propagação do nosso trabalho, não é? Não, por mais que os políticos colocassem em suas plataformas a defesa do esporte, porque ninguém é contra o esporte, mas assim, um candidato com uma proposta, um discurso específico em enaltecendo o esporte, foi pioneiro. E como ele era envolvido com o esporte amador também? Também. Com o sucesso do... Não, esse negócio dele que ele falou aí, eu lembro demais. Ele transformou uma equipe de futebol de operários de uma empresa num time competitivo. Um time que enfrentava América ABC, os 2 gigantes da cidade, enfrentava de igual para igual. E faltou muito pouco para a Insev jogar algum ano na Série A. Não é isso, Rui? É tanto que algumas perguntas me eram feitas por que é que eu não filiava a Associação Esportiva Insev à federação, para a primeira divisão. E eu dizia com muita razão o seguinte: as forças de torcedor hoje é ABC e América. Se a Associação Esportiva Insev tivesse uma torcida grande, um volume grande, valia a pena. Isso. Mas se não tinha, não estava. Mas na Insev gerou grandes jogadores desses times profissionais. Tessi foi dos últimos, né? Isso. Nós vamos para um breve intervalo. Aí sim, a gente vai conversar com o deputado Rui Barbosa. Sua passagem pela Assembleia Legislativa,
projetos de leis interessantes. Daqui a pouco. Sente inflamações nas juntas com fortes dores, inchaço e vermelhidão. A dengue pode ser grave e, em alguns casos, levar até a morte. Eu sei que esse mosquito causa muitas doenças graves. Essa gravidez está sendo uma prova de medo para mim e eu temo muito pela saúde do meu filho. Chegamos ao limite. Está na hora de exterminar o Aedes aegypti. O futuro que espera as crianças que trabalham é o do subemprego e da insegurança. Quando crescerem, essas crianças terão as piores condições de vida. Mas isso pode acabar. Com educação de qualidade, a criança pode escrever um novo futuro. Trabalho infantil não garante futuro. O que garante futuro é a educação. O Conversa no Memorial recebe hoje a visita do deputado Rui Barbosa. Deputado, chegou ao parlamento em 82, a primeira eleição sempre é uma eleição histórica, né? Aliás, o país vivia aquele momento, né? Foi a volta das diretas para governador. Já, né? Abertura, eleição geral. E você chegou ao parlamento mais votado em Natal. No primeiro e no segundo mandato? No primeiro mandato eu fui o mais votado do PDS, com a votação espetacular, digamos, de passagem, principalmente na cidade de Natal, onde os dois menos votados que eu, no mesmo partido, tiveram menos de 6.000 votos. Enquanto eu tive 10.900 e poucos votos, eles tinham 5.000 e poucos, 6.000 e poucos. No segundo mais votado tinha 50% da sua... 50% da minha votação. E nós tivemos uma sessão, meu caro Luiz Lacerda e Alex Medeiros, nós tivemos uma coisa interessante, é que teve uma sessão que José Agripino, candidato a governador do estado, teve 57 votos e eu, como candidato a deputado estadual, tive 54 votos. Você veja só, um candidato a deputado estadual dividindo o voto com N outros candidatos, enquanto que o governador disputava só com outro, e eu cheguei quase a ter tanto voto quanto ele. 82 foi a eleição do voto vinculado. O voto vinculado que a oposição reclamou muito, né? Porque chamavam de legislação casuística, né? Você era obrigado a votar no candidato a governador e em todos os demais candidatos tinha que ser do mesmo partido. Você não podia mesclar o voto. Às vezes você vai votar num amigo, tinha que anular os outros votos. Então. O Aloysio Alves, que estava voltando do exílio, né? Depois de um período foi enfrentar José Agripino, ex-prefeito da cidade, com uma administração muito boa, a favor dele, e além disso, a legislação também ficou a favor dele, porque como o PDS era o partido que defendia o governo federal, a derrota de Aloysio só foi superada agora pelo filho dele. Aloysio perdeu para José Agripino por 107.000 votos, né? E essa maioria só foi superada agora na eleição de 2014, quando Henrique perdeu para Robson Faria. E foi a primeira eleição com a participação de partidos que estavam abolidos, como os partidos comunistas, e com o surgimento de um novo partido, que era o PT, que lançou para governador, contra os dois, contra Aloysio e contra José Agripino, lançou Rubem Lemos, o jornalista Rubem Lemos, pai do jornalista nosso querido Rubinho Lemos, né, que teve uma votação de 3.000 e poucos votos. E aí, dessa eleição, o Rui já parte para a segunda, ele já com a força da marca dele, aí em 83, no ano seguinte, ele já se elege presidente do ABC, né? E ele vai para a segunda eleição, que elege Geraldo Melo governador, ele já é candidato pelo PMDB, é isso, Rui? Perfeitamente. Aí o que é que ocorreu? Eu tinha sempre, logo que eu me elegi com essa quantidade bem elevada de votos,
eu estava certo que poderia ser o Poder Executivo, era meu maior sonho era chegar a ser prefeito de Natal. E como eu tinha tido essa grande votação, eu me via como um nome que pudesse ser indicado. Escalado, porque Isso. Marcos Formiga chegou lá pela via indireta. Via indireta. Ligação do governador Zé Agripino. Pronto, Luiz. Você automaticamente... Já estava preparado para ser indicado. Porque quando ele se elege em 86, o ano anterior foi aquela eleição que caiu no ano ímpar para retomar aquele negócio da eleição direta de prefeito. Que aí Garibaldi se elege. Mandato tampão. Então ele se elege deputado no ano seguinte, Garibaldi tinha sido eleito em 85, três anos só para 3 anos de mandato. E ele se elege em 86, aí a votação dele, ele já é o mais votado do grupo Mas ele dele. já queria... Mas entenda. Porque em 88 teria a eleição. Ele já imaginava prefeito indicado, Antes, José. na indicação, Sim, ao você já invés queria- de indicar Marcos Formiga, Também você imaginava eu pelo fato de ter achava sido. que ia tendo sido. Mas você fez alguma articulação para isso? Não fiz. Aí eu também, nessa parte eu era ainda muito verde, na parte política, nessa parte de articulação. Mas eu acho que, por exemplo, o deputado Getúlio Rego foi que uma certa vez aqui na Assembleia disse, olha, o candidato a prefeito de Natal é para ser Rui Barbosa. O indicado, né? O indicado. Foi o mais votado na Foi cidade, o mais né? votado da cidade, com um estouro de voto. Aí, resultado, ao indicarem Marcos Formiga, não sou nada contra, não tenho nada, mas me criou uma mágoazinha, né? Um constrangimento interno do partido. E aí vem a campanha das diretas. No dia da campanha das diretas foi a maior emoção que nós tivemos aqui no estado. A Assembleia aqui estava até a frente do Palácio lotado. Foi quando veio o Tancredo Neves, todo mundo aqui. E eu, na hora que for falar, eu pedi a palavra. O memorial guarda várias fotos de você com todo Aí aquele... eu pedi a palavra e aquela frente. disse que seria o primeiro deputado estadual do Rio Grande do Norte a apoiar eleições diretas. Pronto. Aí, Sem pertencer a um partido oposição ao governo federal. Aí foi quando Tancredo Neves, Luiz Austin, convidaram para ir para o PMDB. Tá aqui a ficha de filiação. Repetiu o capitão Barbosa na época. Aí, resultado, Seu pai ficou quieto. Fui candidato, ficou achou bonito, inclusive. Porque essa praça aqui, Luiz, eu só ouvi os gritos assim, ABC e PMDB juntos, agora vai dar certo. Era impressionante como havia também uma vinculação, né? Eu estava aqui aí Foi naquele mesmo tempo em que Tancredo veio receber o apoio de Alves e Maia? Foi naquela mesma semana? Foi, aquele período, foi o lançamento da campanha das diretas, cujo comício foi no Quitandinha. Eu estava chegando no dia de Natal, tinha acabado de chegar em 82. João do Vale, o cantor Chico Buarque, esse povo todo veio para Natal, a campanha das diretas. Na recepção Palácio dos Esportes, Rui também falou. Palácio dos Fui Esportes. escolhido pela Assembleia o orador oficial para homenagear Tancredo Neves. Foi. Aí naquela época estava Franco Montoro, Collor, Sarney, Tancredo, todos eles presentes. Brossard. Todos. Agora, um detalhe Os interessante. pernambucanos. Abrindo aqui um parêntesezinho, um detalhe interessante, que cada candidato à presidência da República visitava aqui a Assembleia, sempre que vinha. E um certo dia chegou Paulo Maluf. Paulo Maluf estava ali na entrada e eu fui entrando pelo salão principal e eu achei engraçado a memória de Paulo Maluf, que é uma criatividade que ele tinha. Quando eu fui entrando, ele olhou assim, ele foi logo dizendo: Rui Barbosa, o camisa 10 da Assembleia. Ele já tinha colhido dados. Não se engane, ele chegou antes, alguém já colheu tudo para ele. Os dados. E ele gravava tudo. Ele entrou na TV universitária para dar uma entrevista e contam, quem trabalhava na época lá, conta, que ele entrou e cumprimentou pelo menos uns 3 ou 4 funcionários, cameraman, jornalistas, ele cumprimentou pelo nome. A assessoria já tinha passado. Boa tarde, tudo, fulano. E ele fixava, era terrível. E aí teve outra coisa interessante aqui, foi quando Aureliano Chaves veio aqui à Assembleia. E eu pedi a palavra e fiz um pronunciamento que Aureliano Chaves chegou... Vice-presidente, né? Ao término
Aureliano Chaves chamou e disse: deputado Rui Barbosa, eleito presidente da República, você será um dos primeiros nomes a ser chamado a Brasília. Porque o discurso que você fez, com todos os dados da situação do país, você está de parabéns. Aí, se o senhor me dá uma cópia, eu autentiquei e dei a cópia para Aureliano Chaves. Então, acho que eu fiz a política com muita seriedade, com muita determinação, com muita responsabilidade. Aí mais na frente nós vamos ver. Porque quando eu pensava em ser prefeito de Natal, eu já tinha projetos importantíssimos. Por exemplo... Nos seus assentamentos aqui na Assembleia, tem várias iniciativas voltadas para Natal. Para Natal, eu era o deputado. Você provocando a edilidade para determinados problemas de trânsito, problemas de saúde. Né? O acesso a Natal, para vocês terem uma ideia, a Prudente Moraes e o prolongamento da Prudente Moraes, vocês podem verificar, foi requisitado antes de 1990. Eu já via, e quando eu fazia um requerimento, eu já fazia um planejamento para quantos anos o planejamento que não existe, Alex. O requerimento não ficava naqueles 2 parágrafos? Não. Criar o pelotão de cavalaria, eu justifiquei, o Coronel Reis depois veio para cá, criamos o pelotão de cavalaria, mas eu mostrava as necessidades, o porquê deveria ter. Então, eu não entendo, porque, voltando ao assunto da Prudente Moraes, olha quanto tempo no Natal só tinha uma entrada e uma saída. Pô, tem a Prudente Moraes, tem ali perto da estação Guarapes, se você quisesse fazer outra entrada para aqueles ônibus que trafegam do interior para cá, da região oeste, entrar por ali. Quer dizer, existem decisões simples e absurdas, como ainda vou dizer agora uma. Você vai para a Zona Norte, quando chega em frente a Compal, tem uma butoeira, onde já morreram vários pais de família, para parar, para passar 2, 3 pessoas, gente. Isso é na João Medeiros? Em frente a Compal, ali é na bairro Nordeste, né? Sim. Isso. É aqui. Né? Então ali tem uma butoeira em frente à antiga Compal, que ali era só fazer uma passarela, gente. E o fluxo é muito pouco de pessoas. Aí quando você sobe, que chega na João Medeiros, tem um túnel que não é utilizado, alegam que por falta de segurança. Gente, absurdo, com as câmeras que tem hoje, com o sistema de segurança, não é possível um negócio daquele jeito. Aí você vai na Tomás Landim, quando chega na Tomás Landim, fica aquele povo passando e nem carro passa, depende da educação do motorista, que até vamos elogiar hoje, que está havendo uma conscientização melhor, mas é um fluxo tão grande que muitas vezes aquela pessoa que vai passar, tem deles que passam como tivesse. Né? Bom, seriam soluções simples e que modificariam o trânsito da cidade de Natal. A duplicação da João Medeiros foi requerimento meu há muito tempo, ninguém talvez nem lembre. Mas um outro exemplo bonito, a Itapetinga, arborizada com árvores frutíferas, foi projeto nosso e o meu projeto ainda ia para o Departamento Nacional de Estradas e Rodagem, para que, ao longo das BRs e RN, nós tivéssemos plantações de árvores frutíferas, isso feito por aqueles manetedores da... Sobre Itapetinga, Marilene Dantas aproveitou muito bem sua ideia, né? Marilene Dantas... durante a gestão de passou pela Absensul, né? Isso. Então, tudo bem, eu acho que por aí eu lutei muito, procurava sempre ver essa parte. Mas não esqueci, novos projetos importantíssimos que nós vamos ver ao longo aí da entrevista, eu tenho certeza que procurava sempre honrar o voto que recebi. Antes da gente chegar a Parnamirim e Eduardo... A eleição dele, a segunda, né? Antes de chegar lá, eu tenho uma curiosidade aqui. Nós encontramos nos seus assentamentos aqui que você atravessou um requerimento sugerindo o policiamento ostensivo feito por um pelotão feminino. Lembra disso, doutor? Qual a justificativa? Pelotão de trânsito, né? De trânsito. Era trânsito. Não, eu queria fazer a inclusão da mulher no policiamento feminino de trânsito. Eu acho que cairia muito bem, como está sendo utilizado já algumas, né? E também a questão que você falava na época, nesse requerimento,
foi que a abordagem Era diferenciada. diferente e facilitava, porque era difícil o motorista diante de uma mulher. Deselegante, né? Ele, A mulher mais educada, mais objetiva, talvez resolvesse melhor. E também a própria participação da mulher, né, no trabalho. Sim, fazer a inclusão. A inclusão social, né? Agora, aí aproveitando, né, a pergunta, Luiz, com referência à criação da Delegacia da Defesa dos Direitos da Mulher. Também. Que foi um projeto muito bem elaborado e com uma visão muito antecipada da Lei Maria da Penha. Muita gente fala Lei Maria da Penha, toda vez que fala na Lei Maria da Penha, deputado Rui Barbosa, em 1985, teve uma visão bem apropriada, entrou com um projeto, foi aprovado o projeto, criando a Delegacia da Defesa dos Direitos da Mulher, e não teve tanta repercussão como está tendo. Guaraci, seu irmão, trabalhou muito tempo no manicômio. Ele foi diretor do Hospital Colônia. Nós também encontramos um requerimento seu pedindo ao governador do estado a criação do manicômio judicial como manda o figurino. Luiz e Alex, vejam só como eu realmente posso me orgulhar do deputado que eu fui. Eu fiz parte da CPI, que foi fazer um estudo na colônia penal João Chaves. E eu, o deputado Amaro Marinho. Eu vi coisas tão absurdas que quando voltei, que fomos fazer o relatório, eu vi a necessidade. Porque o que é que nós tínhamos lá? Dentro de uma mesma cela, toxicômanos, presos de alta periculosidade e deficientes mentais. Ora, quem saía ganhando ali? O preso de alta periculosidade. Transformando os outros, né, e criando um problema desnecessário. Daí, aí eu sugeri criação de uma colônia penal de segurança máxima, vamos dizer que foi criado, né, mas não foi nem atendimento ao meu pedido, porque o meu pedido foi bem antes. Um manicômio judicial para os presos tratáveis. E eu sugeria pegar a Fazenda Rockefeller, que é propriedade do governo do estado, que tem terras férteis, para criar uma colônia penal agrícola. São Gonçalo do Amarante? São Gonçalo do Amarante, com todas as condições necessárias para a criação de uma colônia penal agrícola, onde nós tivéssemos, então, a utilização de presos recuperáveis. Essa seria a grande deixa com referência a esse projeto. Então, nós teríamos uma separação e o tratamento adequado para cada tipo de criminoso. O senhor também acompanhou questões de saúde também. Vamos para mais um intervalo. E no terceiro bloco, que será o último, a gente completa a sua produção legislativa. Descobri que eu posso ser quem eu quiser. Um super-herói e um astronauta. Posso conhecer a lua e o fundo do mar no mesmo dia. E às vezes, o que dá medo nem sempre é tão assustador assim. E que nada é mais importante do que ter amigos e família. E sei que amanhã é mais um dia cheio de novas descobertas. Mais de 3 milhões de crianças no Brasil não têm direito à infância. Toda criança merece ser criança. O futuro que espera as crianças que trabalham é o do subemprego e da insegurança. Quando crescerem, essas crianças terão as piores condições de vida. Mas isso pode acabar. Com educação de qualidade, a criança pode escrever um novo futuro. Trabalho infantil não garante futuro. O que garante futuro é a educação. Estamos conversando hoje com o ex-deputado Rui Barbosa, caminhando agora para o terceiro e último bloco.
Deputado, sua reeleição em 1986 foi mais fácil? Você já estava noutra legenda. Era outro momento também. Essa eleição de 86 talvez seja a mais rica até, porque foi a eleição que o PMDB elegeu Geraldo Melo, uma campanha memorável, né? Que em todos os sentidos ficou na história. É uma campanha que tem a segunda tem uma música importância muito grande em torno segunda música de campanha ficar na história da política do Rio Grande do Norte. Quer dizer, envolveu muito essa coisa do marketing, da propaganda. Do catavento, do vento forte. E aí Rui se torna o deputado mais votado do partido. Né? Quando os prognósticos, né, que se fazia e os desejos internos no próprio partido caminhavam para o lado do então ainda jovem Carlos Eduardo Alves, na sua primeira disputa. Foi o ano em que Carlos Eduardo e Robson Farinha, dois amigos, começaram a entrar na política. E a agitação? E aí havia isso de que Carlos Eduardo seria, no PMDB, o mais votado. E aí, ao fim da eleição, surpreende com o Rui. Você lembra aí, 200 e poucos votos, né? Na verdade, a eleição, Luiz, respondendo a sua questão, eu acreditava na eleição, na reeleição. Agora, eu não queria perder a posição de ser o deputado estadual mais votado. Aí, realmente surgiu o grande problema, Alex, que foi surgir Carlos Eduardo como candidato dentro do mesmo partido e o partido trabalhando para que ele tivesse mais votos que eu. O que aí me chamou a atenção, que já aliás, a eleição proporcional sempre acontece isso, né? Às vezes o seu adversário está dentro da legenda, né? Ou da coalizão. Né? Mas é claro. Aí, resultado, eu observei durante a campanha também que algumas coisas ocorriam por baixo dos bastidores, que eu não podia alcançar. Então, por exemplo, eu tinha uma liderança total junto com os líderes de bairro e tal, eu mantinha contato com todos. No entanto, o partido, com sua força, procurava minar por baixo, né? Como, por exemplo, nas vésperas da eleição, eu fui perguntar quantas camisas seriam distribuídas para os líderes de bairro. E disseram que nenhum deputado, nenhum candidato teria direito a usar aquelas camisas. Bom, já que ninguém vai ter, então também não tem. Só que durante a madrugada, pegaram as camisas e foram entregar, e que não era para votar com Rui Barbosa. E quando terminou a campanha, eu tive 270 votos a mais do que Carlos Eduardo. Um testemunho que eu posso dar dessa campanha, eu tinha voltado de São Paulo e fui a São Paulo, naquele período no começo, 80 e pouco, da invasão da reitoria, naquele momento, das vezes ali, a universidade era o foco, a imprensa inteira de olho nela, né? Os estudantes lá dentro invadiram tudo. E o parlamento mandava representante lá, dar uma olhada e tal, e Rui chegou um dia lá para visitar como é que estava. E eu estava no centro de convivência conversando com o Tarcísio Gugel, né? Eu já conversando com ele dizendo que eu precisava ir embora, que a namorada estava grávida, eu tinha que trabalhar e não estava tendo espaço, né? Em São Paulo. Aí chega Rui, cumprimenta Tarcísio e Tarcísio me apresenta. Rui, se puder, você é um cara muito não sei o quê, ajudar nossa, Alex é um menino não sei o quê. E Rui foi um dos caras que colaborou, me ajudou para poder eu ir para São Paulo, né? Quando eu volto, é durante o período dessa campanha de Geraldo. E chega em Natal, eu encontro com ele já trabalhei na campanha com ele. E aí o que acontece, é o testemunho que eu quero dar. Na reta final, pouco tempo antes da eleição mesmo, tinham dois deputados federais, candidatos a deputados federais do PMDB, que era uma briga de foice entre eles dois. Briga de foice ao ponto de gerar um constrangimento no comício em Macau, constrangimento para Geraldo Melo, para Luiz Alves, para todo mundo. Foi quando Ismael Wanderlei, o genro de Aloysio então, faz um discurso em pleno palanque e bota para quebrar em Zé Bezerra Marinho. No mesmo palanque ali, aquele constrangimento enorme. Nessa reta de campanha final, eu estava num dos comitês de Rui, ali perto do Baldo, lembra, Rui, aquela casa de esquina? E os dois procuraram Rui, um num dia, o outro no outro dia diferente, todos os dois pedindo para criar com Rui uma dobradinha dentro da capital, urgente, prometendo tudo para Rui.
Quer dizer, os dois que disputavam no PMDB perceberam que Rui tinha Influência de voto. influência grande na cidade. Né? Aliás, deputado, aqui em 86 já havia pretensão sua de deputação federal. Alguém prometeu isso para você abrir mão da prefeitura, não? Quando eu fui para o PMDB, foi um convite de Garibaldi Filho para que eu apoiasse ele e ele seria candidato a prefeito de Natal e eu vice-prefeito dele. Quando estava, alguns dias já acertado isso, ele me procurou para se eu poderia abrir mão dessa pretensão de ser candidato a vice-prefeito, porque o Partido Comunista, através de Roberto Furtado, queria apoiar, só que apoiaria se houvesse um espaço na chapa, né? Um espaço na chapa. Aí eu disse a ele, e daí? Aí ele disse, não, você será o nosso candidato a deputado federal. 86. Isso era 85. Isso foi 85, a campanha que Garibaldi ganhou. Chegou em 86, você encontrou Ismael pela frente. Aí a Luísio me chama, a Luísio Alves, e diz, olha, nós temos um compromisso com você para você ser deputado federal. Mas eu sei que seu sonho é ser prefeito de Natal, veja só. Você poderia abrir mão dessa pretensão, apoiar meu genro, Ismael Vanderlei, que eu há muito tempo estou devendo isso a ele e tal. E você é o nosso candidato, seja o deputado mais votado. Isso. Que você será o nosso candidato a prefeito de Natal. Em 88. 88. Aí transferimos, Alex, naquela época, quase 7 mil votos para Ismael. Para você ter uma ideia, o potencial, né? Eu tive 11 mil e tantos votos, ainda transferi 6 mil. 11 mil na capital. E aí, só que eu entendi as palavras de Aloysio Alves como dizendo, mas você tem que ser o mais votado, achando que eu poderia não ser. Aí daí a nossa luta, né, Alex? Aí a nossa luta de chegar e partir com vontade. E conseguimos então ser o deputado mais votado. Eles ficaram sem meio nenhum de negar a minha candidatura. Só que, aí vem aquele assunto, Alex, que o Aloysio Alves me chama novamente. Isso já em 88. 88. Diz que eu tenho todas as condições, menos a financeira. E que não tem... Para uma campanha majoritária. Para a campanha Você tem as condições aí, Rui foi argumentar, mas o partido, tal, a estrutura... Eu cheguei a dizer da seguinte maneira. Menos dinheiro do que eu para a campanha tinha Garibaldi. E o partido foi buscar. Eu sou um candidato do PMDB, eu não sou Rui Barbosa só. Então vocês têm a obrigação de buscar recursos para a campanha. Não, mas você não tem assim, Henrique sabe... Você sabe onde tem, onde buscar? Não, mas o partido, eles... Rui, Henrique sabe onde tem. Pronto, me tirou e lançou o Henrique. Aí já me criou também aquela mágoa, que muitas vezes você fica no partido e perde. Né? Aí é quando o Henrique perde a eleição para Vilma, né? Para Vilma. Em 88. Sim, aí depois do segundo mandato, ser deputado federal, mas tem um registro que não pode deixar de ser anunciado. A questão de Parnamirim e Eduardo Gomes. Essa eu lembro, eu estava no Diário de Natal. A sua iniciativa de retornar o nome para Parnamirim, foi sua ou alguém, a comunidade, alguém lhe provocou? Não, contatos aleatórios. E me chamou a atenção aquilo que fazia até conjunto com o Alex, chegamos a conversar. O sentimento da população lá de Parnamirim. Atenta contra a história. Porque o que é que houve para botar o nome de Eduardo Gomes? O deputado Moacir Duarte, querendo homenagear Eduardo Gomes, foi que tirou o nome de Parnamirim. E aí eu vi que isso era uma afronta à história, porque Parnamirim, conhecido internacionalmente como a cidade de trampolim da Vitória, Parnamirim significa em Tupi-Guarani Rio Pequeno, e o povo da cidade não estava satisfeito com aquilo. Mandamos fazer um plebiscito e foi aprovado por unanimidade e conseguimos então devolver para a história
A topominha. Né? A topominha de Parnamirim. Luta grande, eu lembro que no dia de Natal... Rui me pedia para ir lá articular com as lideranças de Parnamirim. Eu conversei com vereadores, com empresários, e no dia que ele apresentou o projeto, nós enchemos a galeria aqui com a população de Parnamirim. Todo mundo aqui com faixa, Parnamirim, apoiando o Rui. Foi um tempo em que o padre Zé Luiz aproveitou e escreveu muito sobre essa coisa de, do Rio Grande do Norte, principalmente, mudar nome de cidades. Isso, Eu lutei, inclusive, por exemplo... Todo domingo o Zé Luiz citava um caso e começou por Parnamirim. Serra Caiada, um nome bonito, botaram o presidente Juscelino. Gente, o que é que eu disse? Eu não tenho nada contra Eduardo Gomes, até fiz questão de citar isso. Que se bote na praça um busto, que faça uma homenagem a Eduardo Gomes, se acha que ele merece, mas mudar o nome, a história da cidade. Ainda hoje eu vejo João Câmara. Eu nasci lá. Você é de Baixa V? Sou de Baixa V. E a história do Rio Grande do Norte tem um exemplo interessante, né? A Luiz tem até mais autoridade para falar. De Narco Mariz, alguém imaginou que ele, no dia que ele morresse, insinuaram de Caicó se chamar, ou foi Serra Negra, sei lá, se chamar de Narco Mariz. Não, insinuaram. Se eu morrer, não deixe ninguém fazer isso. Pronto. Um vereador insinuou que ia apresentar um projeto de lei. Deve-se muito a João Câmara. Baixa Verde deve muito. Mas o nome Baixa Verde, bonito. Homenageia o João Câmara com a praça, com um busto, com uma coisa, mas não muda a história. Né? Tom Câmara foi seu colega de Assembleia? Não. Não, ele já estava na Câmara nessa época. Quando eu vim entrando aqui, Luiz, aí encontrei com Bernadette ali, ela foi me mostrar o memorial, e ela dizendo que o Rui está vindo, o Rui foi um cara que foi importante para esse memorial e tal. Você sabe como é difícil hoje em dia, o pessoal apoiar a cultura, mas Rui apoiou, mandou meu equipamento e tal. Aí eu lembrei, né, dessa coisa. Os primeiros acervos. Eu me lembrei sobre aquele negócio de cultura, que no mandato dele, a partir de 86, no gabinete ali, foi a minha única experiência que eu tive de trabalhar dentro da Assembleia, foi no gabinete dele. Aí um dia ele chegou, era máquina de escrever, eu estava sentado na máquina, ele entrou, aí disse, amigo, estava vendo agora no rádio, morreu Carlos Drummond de Andrade, prepara aí uma mensagem, eu vou correr para o plenário e vou fazer uma homenagem ao poeta, o maior poeta do país. Aí ele fez e o Diário Natal deu manchete para a homenagem que ele fez a Drummond. Bem lembrado. Em que momento você detectou que havia oportunidade da utilização do gás veicular, principalmente para a frota de táxi? Também achamos isso nos seus assentamentos aqui na Assembleia. Era uma coisa muito embrionária ainda na época. Sim. Mas eu já tinha essa visão. Você procura ver ao longo. Nós vamos dar um resumo. Depois da entrevista a gente vai entregar a você um resumo para você fazer. Mas ao longo da história você vai ver que eu tinha só uma visão presente, não, eu tinha uma visão futura. Agora mesmo eu vou a uma solenidade do gás natural veicular, lá no bosque, lá no IBEMA. Mas naquela época eu já visualizava a necessidade dos taxistas ter essa possibilidade de ter a liberação oficial da utilização do gás natural nos veículos. Então é muito importante esse detalhe, porque eu agora aqui estou me lembrando, Luiz Gonzaga Cortez. Nossa. Ele estava na galeria e ele relembrou de um pronunciamento que eu fiz, alertando as manifestações que estão ocorrendo hoje. E, inclusive, eu dava um exemplo naquela época. Vamos tomar como exemplo o Rio de Janeiro e tomemos uma imagem de uma bacia. No centro da bacia, a população trabalhadora, famílias e comércio. Nas bordas da bacia, as favelas crescentes e desordenadas. No dia que essa favela resolverem descer,
massacra todos que estão ali dentro. Está ocorrendo isso hoje. Você vê essa reportagem, o povo andando na rua e os bandidos tomando, puxando é incrível. Mas isso foi visto. Eu fiz o pronunciamento pedindo planejamento familiar, através de assistentes sociais, naquela época eram setas, através de assistentes sociais que fossem para os bairros periféricos, para orientar as famílias como ter e como criar as suas crianças. Porque a educação está em tudo. Se você cria seu filho, educa. Eu educo, você educa. Outros que não educarem, os filhos daqueles irão fazer mal aos nossos. Então nós não podemos ter as nossas famílias ameaçadas por falta de responsabilidade social. Esse aqui é o grande problema. Enquanto o povo achar, não, eu penso só em mim, eu estou bem, o resto que se lasque, ou então isso ou aquilo, nós não vamos ter um futuro melhor. Nós não vamos deixar uma herança muito boa para as nossas famílias, para os nossos filhos, para o nosso futuro, se não tivermos um planejamento. Você veja o seguinte, você pega uma pequena parede ou um grande edifício, tudo está no alicerce. Qual é o alicerce da população adulta? A população infantil. Se você não investir na criança, nós não vamos ter adultos mais saudáveis, com a mente mais sã, sem a prática do esporte, sem a educação. É esse. Então, em resumo, que eu quero mostrar para vocês, mostrar para o povo do Rio Grande do Norte e mostrar para aqueles que votaram comigo como não se arrependerão nunca, é que eu não só via o problema presente, eu visava muito o problema futuro. E aí eu vou tomar uma liberdade de já relatar um dos grandes projetos que eu tive e que fico feliz em cada criança que eu encontro. Que desde 1990, por conta do nosso projeto, foi criado obrigatório e gratuitamente em todos os hospitais de maternidade do Rio Grande do Norte o teste do pezinho. Sim, eu lembro que você foi. Projeto Fenilcetonúria, que identifica 10 graves doenças, que dentre elas 3, se não forem tratadas no primeiro mês, essa criança não terá mais recuperação. E até hoje, por incrível que pareça, o agradecimento e o reconhecimento muito bom que eu tive, eu ia passando ali na Deodoro e estava um jovem sentado. E ele correu, o senhor é o deputado do Rio Barbosa? Sou. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Eu digo, por que você está dizendo muito obrigado? Ele disse, porque na minha casa nasceram 3 filhos e eles fizeram o teste do pezinho. E um deles deu positivo. E eu tratei e ele ficou bom graças ao seu projeto. É reconfortante. É reconfortante. Já que o assunto está falando sobre saúde, vamos encerrar a nossa conversa, lamentavelmente, né? O tempo está acabando, mas vamos encerrar a nossa conversa com o Valfredo Gurgel. Quando você chegou na vida pública, o Valfredo Gurgel era uma fundação, né? Atendia razoavelmente bem a demanda, né? Existia o velho IPE que atendia os servidores do Estado, existia o IPREVINAT que atendia a Prefeitura de Natal, existia o IPASE que atendia o servidor federal, existia o INPS que atendia, que também era Previdência e Saúde, que atendia o trabalhador que tinha carteira assinada, você apresentava o cartão, tinha assistência médica. Fundiram tudo isso no SUS, jogaram tudo no BISAC e com a verba menor. Qual foi a última vez que o senhor esteve no Valfredo Gurgel? Eu estive no Valfredo Gurgel alguns meses atrás e sempre eu procurei visitar os diretores que lá chegam. Temos essa última que está lá agora, que é a doutora Fátima. Doutora Fátima. Que eu acho uma guerreira, uma mulher voluntariosa, determinada. Mas, infelizmente, a gente começa por aí. O Valfredo Gurgel tem 43 anos de criação, de fundação. Desde 43 anos, se houve alguma reforma, foi no governo Garibaldi Filho, alguma pequena reforma. O anexo do Cláudio Sarinho. Quando eu digo aqui que o nosso Brasil está carente de planejamento, de administração, é exatamente isso.
já 43 anos atrás, é possível que o nosso estado, que o nosso país não tenha condições de fazer um hospital do quilate do Valfredo Gurgel antigo, que seria um hospital, digamos, naquela parte entre Macaíba e Parnamirim, um hospital ali para receber pacientes que viessem daquelas cidades circunvizinhas, sem ter que adentrar o trânsito de Natal. É essa coisa que eu fiz. E para atender a demanda também da ambulancioterapia, né, das prefeituras. Né? Antes que eu fosse deputado, eu me formei em administração. Eu tenho uma tendência muito grande administrativa e está aí. Se fui para a Federação Norte Rio Grandense de Futebol, deixei uma marca positiva. Se fui presidente do ABC, deixei outra marca positiva. Se fui diretor da CAERN, que disseram lá que chegou um político que vai acabar com a companhia, sair escolhido como um dos melhores diretores que teve lá. Então, eu tenho uma vontade grande de produzir, de trabalhar e fazer o melhor de mim. Agora, infelizmente, hoje eu quero fazer aqui um registro muito importante. A TV Assembleia, a criação da TV Assembleia. Porque na minha época, os pronunciamentos que eu fazia não eram todos repetidos e nem divulgados. E hoje não. Hoje você que está aqui com uma equipe como a que vocês têm, bem montada, para divulgar o trabalho dos bons deputados, dos bons projetos, dos bons requerimentos, eu acho que isso é de uma importância incalculável. Deputado, muito obrigado pela visita aqui ao Memorial. Obrigado, Alex, pela participação. Eu agradeço pelo convite e pela honra de reencontrar meu amigo Rui Barbosa. E obrigado ao telespectador da TV Assembleia. Até a próxima.